Olá, família, tudo bem? Família cristã, né? Família católica. Nesse período aí que nós estamos vivendo, fazia algum tempo que a gente não se fala, né? Mas o nosso grupo de oração, ele está registrado lá no Reino de Deus, né? Apesar da gente não estar se encontrando, eu pelo menos vou continuar passando algumas informações para vocês, muito embora o nosso grupo ele não esteja ativo, né? Eu vou passar algumas informações porque eu fiquei com esse compromisso para mim de divulgar o ano litúrgico, pelo menos, né? Eu acho que é importante, não é? Eu sei que muitos de vocês não têm tempo de ler, e então o que é que eu fiz? Eu li bastante coisa e fiz um sintético sobre a Quaresma. Eu acho importante para passar informação. Eu não passo tanto a espiritualidade, isso eu deixo para quem é religioso, né? Quem tem esse sacramento, que é o sacramento da ordem, que são os nossos sacerdotes e pessoas religiosas. Então a homilia, a espiritualidade é para quem é realmente com essa vocação de divulgar a fé, de promover as pessoas para a salvação, que não é o meu caso, né? Sou um leigo teólogo. Então eu estou mais na visão de passar a teoria do que a salvação. Então vamos deixar para a liturgia, para a missa, para os cultos, para os sacerdotes, passar toda aquela bagagem espiritual. Então eu vou procurar passar um pouquinho da parte da informação da Quaresma, que é importante, porque no momento que a gente sabe por que isso acontece, a ligação entre o espiritual fica melhor. E aí o nosso salto de conversão, acredito eu, que fica melhor também. A gente dá um avanço na nossa fé e a gente acaba melhorando, né? Definitivamente curando algumas coisas, né? Para todos nós. E eu acho que vai ser muito bom, porque eu tirei algumas partezinhas e vai ser importante nós conversarmos. Né? De fato, a Quaresma é uma festa móvel da Igreja Católica, ela não é fixa, não é? Que é definida anualmente de acordo com a data da Páscoa e não do Carnaval. Só para esclarecer. Bom, então como eu disse, a Quaresma, segundo esse livro aqui, o que vai acontecer na liturgia? Na liturgia vai acontecer o seguinte: palavras que nós vamos ver já a partir da quarta-feira na missa. A primeira leitura é de Joel, capítulo 2, versículo de 11 a 18. Joel é um profeta, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí, né? Então, uma palavra importantíssima: rasgai vossos corações e não as vestes. Então, ele quer dizer o seguinte: o que a liturgia quer dizer? Que a Quaresma e a Páscoa, ela é uma oportunidade, no momento que a gente revê todo aquele sofrimento de Jesus por nós na cruz, é uma oportunidade da gente rasgar os nossos corações. No momento que tu rasga uma ferida, tudo que tem de impuro naquela ferida, ela sai. Por exemplo, se é uma inflamaçãozinha de uma espinha, né, a gente espreme a espinha para sair o quê? Para sair o pus. Então, rasgai os vossos corações e não as vestes. Então, nós temos que realmente, a Quaresma e a Páscoa é uma oportunidade da gente curar as nossas feridas, botar para fora as impurezas. E é uma coisa própria de nós, não é? Então, e naquela época, lá atrás, quando se sentia, quando se pecava, quando se ofendia a Deus, se rasgava as vestes, eles se rasgavam e colocavam um pano de saco. Então, eles se mostravam para as pessoas, assim, uma tristeza, quando, olha, aquele lá está se purificando. Mas será que era verdade aquilo? A mesma coisa o jejum, nós vamos falar nisso. Quem faz jejum não deve contar para ninguém, não é? Você tem que ficar quieto. É uma coisa tua, é uma purificação tua. Então, rasgai vossos corações e não as vestes. Isso vai estar na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, né? Pelo menos eu entendo desta forma. A segunda leitura, este é o tempo propício.
Por quê? De rever as coisas. Que propício para quê? Para uma renovação, para uma tomada de decisão, para uma reconciliação com Deus, não é? E como é que a gente se reconcilia com Deus? Se reconcilia com Deus reconciliando com as coisas que nos cercam e que nos atrapalham, os nossos problemas, com pessoas que provavelmente nós não temos certa afinidade. Começa pelas pessoas que nós nos relacionamos. É ali que é o tempo propício para tentar ver se podemos ver as coisas de uma outra forma. E se dá para a gente provocar alguma reconciliação, algum apaziguamento dentro das coisas, né? Provocar um bom entendimento com as pessoas, né? O jejum, a oração e a esmola, a gente nem deve comentar se faz isso na quaresma para as outras pessoas. Isso é uma coisa nossa, purificação nossa, não é? Muito bem, que o nosso jejum seja agradável a Deus e útil para nós, não é? Então, nesse período de quaresma, e o padre Johann Konings, não é? Esse jesuíta, ele fala algumas coisinhas interessantes aqui, ó. Ele insiste na autenticidade da penitência. O que é autenticidade? Tem que ser genuíno. Se você vai entrar para a quaresma e entrar na Páscoa para participar dela, entra de cabeça, entra dentro de uma forma séria. Não é só para ir num evento, não é? Então, ela tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. Não é rasgar o coração, não apenas as vestes, não é? Então diz assim, o tempo é de reconciliação. Todo ano, não é? A nossa igreja, essa é uma expressão, né? Abre-se uma janela, que nem diz nas empresas, está abrindo a janela para contratação. Não é? Eu não entendo muito de futebol, mas os times parece que tem um período do ano, abriu-se a janela para se contratar jogadores e transferir de um time para o outro. Tem um período no ano que no mundo, né, na Europa, abre-se a janela para as transferências. É ali que compra-se jogador, vende jogador. Abre-se as janelas para a admissão de funcionários. Olha, o Bradesco, o Itaú, o HSBC já abriu a janela para transferências de funcionários. Aqueles funcionários que querem trabalhar no exterior, querem trabalhar em outro país, era assim que funcionava no banco. Abriu a janela para você se candidatar a um recrutamento interno para trabalhar lá em Londres. A janela abre sempre em setembro. Abriu a janela para o projeto Trainee. Você pode se inscrever para o projeto. Então a igreja, todos os anos, ela abre essa janela da Páscoa para nós nos reconciliarmos com Deus e nos purificarmos e mudarmos as nossas atitudes. Então, com Deus, abre essa janela da gente ter a oportunidade de crescer na fé e costurar a nossa salvação, não é? Então, o rito da imposição de cinzas, não é que antigamente, olha que importante isso que ele diz, era acompanhado da macabra citação. Olha o termo que ele usa. Por que macabra? Que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aí eu me lembro do senhor Ademar, né? O seu Ademar dizia, és pó e ao pó voltarás. Hoje em dia não se usa mais isso. Antigamente era dito isso. Só que isso era uma coisa que não acrescentava nada para ninguém. Quer dizer que do pó eu vou voltar, e do pó eu vim, e do pó eu vou voltar. Qual é a esperança de salvação que isso nos dava para quem era vivo hoje? Era uma realidade muito dura. Então não adianta, se eu vou voltar para o pó e do pó não vou voltar, o que adianta? Tá? Entende? Parecia que nos tirava a esperança de salvação. Então, hoje em dia, a fórmula alternativa é dito o seguinte, o que o padre diz? Convertei-vos e crede no Evangelho. Combina melhor com o teor da liturgia, não é? Então, é isso. Então, a Páscoa é uma oportunidade para a gente aprender a se dominar, né, dos nossos gatilhos emocionais,
Mas o importante dentro das três coisas, do jejum, da oração e da esmola, e no caso do jejum, não é o que nós fazemos, mas a maravilha que Deus opera em nós no jejum. Então, impondo certas restrições aos nossos impulsos, nós temos que fazer essa reflexão de abrir em nossos corações mais espaços para Deus. Por isso cabe neste dia de abertura da Quaresma, da Páscoa, da campanha da fraternidade, então a melhor penitência é abrir espaço para Deus e para nossos irmãos, aceitando, em primeiro lugar, para aceitar a Deus, aceitar aquele que de repente a gente não vai muito com a lata, que a gente não gosta muito. Tá ok? Fomentar a conversão do coração, não a conversão de um evento que a gente vai. Eu tenho que participar da Páscoa e tal, tenho que ir lá na missa, me arrumar bem para ir, e tá lá participando da missa e não está prestando atenção, porque é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. O importante também a gente rever aqui, que ele diz aqui na página 9, o padre fala na página 9 aqui, que além das manifestações de penitência, a abstinência de carne a partir dos 14 anos e o jejum entre os 18 e os 59 anos completos. Então, no meu caso, que vou fazer 62, eu não tenho mais a obrigação, eu me sinto voluntário para fazer isso, de fazer jejum. Jejum é entre os 18 e os 59 anos completos. E eu não li só nesse livro, não. Eu li no Missal Romano. Tá? Então, a abstinência de carne inicia-se a partir dos 14 anos e o jejum entre os 18 e os 59 anos. Não é? E todas essas obras de fazer jejum e penitência devem ser obras apostólicas em bem das almas. Quando algum de nós reconhece estar triste, deve pensar: é que não estou suficiente perto de Cristo. Se está meio entristecido, meio chateado, não fica chateado com você, diz assim: é sinal que eu não estou perto de Cristo, eu vou chamar Cristo para perto de mim. Porque de repente aquela tristeza, aquele desânimo, aquele pessimismo é uma força diabólica do espírito maligno que está ali te provocando isso. Porque perfeitos nós não somos, né? E as coisas nunca funcionam tão bem assim, nada funciona perfeito em nossa volta. Então ele vem para pegar todas aquelas situações que não estão funcionando bem e realçar aquilo, né? Ele realça os problemas. Claro, no momento que tu pensar só nos problemas que tu tem que resolver, tu fica para baixo, tu acha que a tua vida é cheia de problemas, né? Então ele tem que pensar assim: acho que eu não estou perto de Deus, porque meus problemas estão aflorando aqui, não é? E eles nunca vão terminar, né? Dizem que os problemas só terminam no cemitério. Tem um autor que fala, e ainda diz assim: tenho minhas dúvidas, ele fala, né? E o mesmo deve pensar quando reconhece em si uma clara tendência para o mau humor, para a irritação. Quando a gente fica com mau humor, quando a gente fica irritado, quando a gente fica implicando com alguém, olha, hoje eu não estou suficientemente perto de Cristo. Hoje eu não estou suficientemente perto de Cristo. Tem que repetir isso. Hoje eu não estou suficientemente perto de Cristo. E não deve pretender jogar culpa nas coisas que tem à sua volta, nas pessoas, pois seria um erro e uma maneira de se desorientar na procura da causa de seus estados de ânimo. A culpa não é o problema que tu está chateado e nem as pessoas que te chatearam. É que eu não estou suficientemente perto de Cristo para que Cristo possa me dar a fortaleza, o fortificante para poder enfrentar isso, né? Às vezes, certa apatia, tristeza espiritual pode ser motivada pelo cansaço, pela doença, pelo estresse, mas com muito mais frequência procede da falta de quê? De generosidade em corresponder ao que o Senhor nos pede
e às vezes do pouco esforço em tolerar as coisas que vêm para a gente, em mortificar os sentidos, e às vezes da falta de preocupação pelos outros que também têm problemas. Será que eu não posso deixar um pouquinho o meu problema de lado para aliviar o problema do outro? E o outro também não pode deixar um pouquinho de lado o problema dele para aliviar o problema meu? Veja que cadeia bonita, espiritual e cristã a gente acaba criando se todos pensassem dessa forma. Quaresma é para isso. Em resumo, de um estado de tibieza. O que é tibieza? Tibieza é desleixo, fraqueza, preguiça. Até vou usar a palavra desânimo aqui, né? Então, em Cristo, encontramos sempre o remédio para uma possível tibieza, fraqueza, e as forças para vencer defeitos que, de outro modo, seriam insuperáveis. Quando alguém diz, sou irremediavelmente preguiçoso, não sou tenaz, ou seja, eu não sou vivaz, não tenho mais aquela esperteza, não sou animado, não estou interessante, eu não estou mais esperto, não consigo terminar as coisas que eu começo. Deveria pensar hoje, não estou tão perto de Cristo como deveria. Quando a gente acaba postergando as coisas, se desgostando das coisas, se desanimando às vezes até da casa que a gente tem, da saúde que a gente tem. Isso é tibieza. E essa tibieza quem dá são as forças malignas, né? Então, não estou tão perto de Cristo como deveria. Ou aquela outra frase, não estou suficientemente perto de Cristo, não é? Por isso, aquilo que cada um de nós possa reconhecer na sua vida como defeito, como doença, como problema, deveria ser imediatamente referido a esse exame íntimo e direto. Não sou perseverante? Não estou perto de Cristo como deveria ficar? Não sinto alegria? Não estou perto de Cristo? Vou deixar de pensar que a culpa é do trabalho, que a culpa é do meu casamento, que a culpa é da família, que a culpa é dos meus pais lá de trás. A culpa íntima é do fato de eu não estar perto de Cristo. E Cristo está me dizendo, volta para mim de todo o coração nessa quaresma. É esta a mensagem de Cristo. Por que volta para mim? Porque toda essa tibieza, tudo isso que tu está sentindo para resolver os teus problemas, eu estou levando lá na cruz. Lá na cruz eu estou levando tudo isso. Eu estou pegando todo esse teu sentimento ruim do que tu está recebendo, eu estou pegando para mim, para te deixar limpo, para que você possa ter a tua força de vontade e, pela tua tomada de decisão, desejar enfrentar e ir para frente. Não é? Para que os que alguma vez se sentiram inclinados a adiar alguma decisão, saibam que chegou o momento. Para que estão dominados pelo pessimismo, pensando que os seus defeitos não têm remédio, saiba que chegou o momento. Qual é o momento? Começa a quaresma. Vamos encará-la como um tempo de mudança e de esperança. Chegou a quaresma. Que assim seja. Amém. Agora esse livrinho aqui, ó. Liturgia, né, do padre José Carlos Pereira. Quarta-feira de cinzas. As cinzas nos indicam que o nosso corpo mortal, ele veio do pó e para o pó voltará. Portanto, é um pedido para tomarmos consciência da nossa transitoriedade. Né? Nós estamos aqui nesta terra de uma forma transitória. O que é um trânsito? É uma viagem. O trânsito é um ônibus que passa, não é? Da nossa pequenez e do quão efêmera é a nossa vida nesse mundo. Efêmera. O que significa efêmera? O quanto a nossa vida é passageira, é transitória, é de curta duração, é rápida, é breve,
é curta, é repentina, porque de uma hora para outra a gente pode ir embora. Posso estar gravando esse vídeo aqui e daqui uma hora mais ou menos eu posso não estar aqui, não é? Não é assim? Mas com essa consciência não teremos atitudes tão mesquinhas, se nós temos essa consciência, tão arrogantes como se fôssemos eternos neste mundo ou superiores aos outros. Então as cinzas têm a função de abrir o nosso coração para a prática de nos conhecermos melhor e ter aquilo que Jesus teve na cruz. Nem Jesus foi eterno nesse mundo, né? Ele foi uma passagem aqui, mas ele teve uma missão. Qual a tua missão? A missão dele foi nos salvar, não é? Então nós precisamos agregar essa salvação, de ter misericórdia, fazendo obras de quê? De bondade, tentar ser bons, né, para os outros, caridade, e nos tornarmos mais humildes, né? Sendo mais humildes nos relacionamentos, melhor com os nossos irmãos, com os nossos pares, com os nossos relacionamentos, né? E como consequência, com Deus. É este um dos propósitos deste rito penitencial de abertura da Quaresma. As cinzas que recebemos na cabeça não é uma poção mágica, não é? Que cura, que apaga os nossos pecados ou por si só nos purifica. Ela é apenas um símbolo, um sinal que indica algo muito mais importante. Ela faz você se lembrar de uma atitude que nós temos que ter. A cinza não faz nada. O que faz é o que tu vai determinar dentro de ti, que é o caminho da conversão. Para o nosso processo de conversão que se inicia hoje, quer dizer, quando fala hoje é na quarta-feira de cinzas, a liturgia da palavra nos dá elementos muito importantes que devem ser vivenciados nestes 40 dias que compõem a Quaresma. Eles podem ser resumidos em 3, e destes 3 se desdobram uma gama de situações que devem ser avaliadas e modificadas em nossa vida. São estes os elementos essenciais para a conversão que nos traz o Evangelho. Quais são esses 3 elementos? Mas está aparecendo aí: a esmola, a oração e o jejum. Esses 3 elementos têm a finalidade de nos colocar em sintonia com Deus? Não. Veja que a esmola tu não dá para Deus, tu dá para uma pessoa. A oração, tu não reza só para ti, né? Tu reza para os outros. E o jejum é para que você possa mudar em você e matar alguma coisa em você, alguma atitude que você tem, uma mania que você tem, que outras pessoas não gostam quando estão perto de você. Então tudo tem um impacto nos outros. E tendo impacto nos outros, a gente se sente melhor, e se sentindo melhor, a gente se aproxima de Deus, não é? Então é importante isso. A igreja pede o jejum e a abstinência em apenas 2 dias da Quaresma: a quarta-feira de cinza e a sexta-feira santa. Mas, diz o padre aqui, se pode praticá-la em outras ocasiões, desde que eles tenham o objetivo de conversão. Então, para encerrar, a liturgia diária da Paulus, segundo o padre Paulo Bosaglia, diz o seguinte: o que conta, portanto, é o que trazemos no coração e espalhamos no mundo. E Deus bem conhece o nosso íntimo, mais do que qualquer um de nós. Terá recompensa quem lhe entrega o coração e as boas ações em favor dos irmãos, de uma forma verdadeira. Deus sabe. Quem vive apenas querendo aparecer, fazer protocolo dentro da igreja, ainda mais com pinta de santo, pode até se tornar conhecido ou famoso,
ou até sendo elogiado pelas pessoas na igreja. Olha que casal cristão, olha que família unida, todos estão na missa. Mas talvez em vez de Deus encontre apenas o próprio vazio ou o orgulho. Que nesta Semana Santa, que nessa Quaresma sejamos verdadeiros. E, para encerrar, vamos colocar o nosso ciclo aí para ver onde nós estamos. Ó. Veja que nós passamos o Advento, passamos o Natal, passamos as 5 semanas do tempo comum e agora estamos ali, ó, Quaresma. Quarta-feira de cinzas, depois tem a primeira semana da Quaresma, a segunda semana, a terceira, a quarta e a quinta. Depois tem o Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, e aí tem o Tríduo Pascal, que está ali, ó, Sexta-feira Santa e a Páscoa. E depois tem toda uma semana da Páscoa, a segunda, a terceira, a quarta, a Ascensão do Senhor, depois vem Pentecostes, depois vem a Santíssima Trindade, depois vem Corpus Christi. Corpus Christi encerra o período da Páscoa e depois vem todo o tempo comum, como vocês estão vendo aí. Tá bom? Se foi válido esse meu comentário, que bom. Se não, como eu disse, valeu a intenção da semente. Sempre orando por uma família, né, que eu ganhei, que é a família. Quando eu casei com a Rose, eu sempre digo que eu ganhei uma família, sempre orando por todos vocês e espero que vocês orem por mim também. Tá? Forte abraço, que Deus os abençoe.